Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Buenas pessoal, aqui é a Roberta Maná, do Trek Brasilis, e estamos começando mais um Café com a Jane, como sempre aqui com o Carlos. Oi Roberta, tudo bem? Vamos lá mais uma vez aí, começando esse bate-papo sobre Voyager aí. Então, hoje o nosso episódio vai ser Parallax, que é o episódio 2 da primeira temporada. Coffee. Black. A Voyager fica presa no horizonte de eventos de uma singularidade, o que se converte num teste para a escolha do novo engenheiro-chefe da nave. B'Elanna Torres está na disputa. Então, a gente tem utilizado esses pequenos resumos aqui do guia da saga, Jornada nas Estrelas, o Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. E aí, o que tu achou desse episódio, Carlos? Esse episódio, pra mim, ele tem partes muito legais. E principalmente começando aí pela parte aí do doutor, e a gente vai bater um papinho também sobre o Chakotay, mas tem uma overdose de Technobabble nesse episódio que pra mim é o que derruba ele, entendeu? Nossa, se não fosse isso, ele teria tudo para ser um episódio meio nota 10, assim, tem muita coisa legal nesse episódio. Mas aí entra o meu lado nerd, né, e a gente vai falar um pouquinho mais, vai aprofundar um pouco mais, mas assim... era pra ser um episódio sensacional, mas eu posso falar mais ou você quer esperar cenas para os próximos capítulos? Tu que sabe, então vou falar um pouquinho aqui das minhas primeiras impressões, que na verdade não é a primeira, né? Deve ser quinta, sexta impressão, sei lá. Mas eu gosto bastante, eu sou adoro essas coisas de viagem no tempo, esse tipo de história, assim, né, a singularidade, paradoxo, eu adoro essas coisas. Então eu gosto muito desse episódio, mas eu concordo contigo. Era uma coisa, eu tava assistindo o episódio e rindo, sabe, comigo mesma, assim, vendo um monte de Technobabble, mas eu acho muito bom porque nesse episódio eles já começam a tocar naquela parte que a gente tinha falado dos Maquis, né, da dificuldade que também rola entre a frota e os Maquis, como é que vai ser para as pessoas que passaram anos na academia aceitarem uma pessoa, uma aqui sendo ou do mesmo ranking ou até com mais ranking, né? Então acho bem bacana essa parte. E aí, assim, toda vez que Voyager passa por esse tema, que é o tema de voltar para casa ou o tema Maquis, os episódios são bons. É sempre um sintoma de que a premissa original era boa, né? Mas aqui eu queria comentar um pouco do Chakotay, porque o Chakotay é um cara que todo mundo reclama, né? E a gente mesmo no piloto, a gente comentou que ele ficou meio passivo com a Jenna, e aqui eu acho que foram os melhores minutos dele e de um primeiro oficial da Frota Estelar. Tommy. O que é isso? Um relatório médico sobre o Tenente Carey. O Tenente Carey é um idiota! Quando eu contar Eu não quero saber! Talvez se interesse em saber que as fraturas de impacto ao longo de seu crânio foram bem graves. E se tivesse batido nele com mais força, poderia ter enfiado alguns daqueles ossos dentro do cerebelo. Não cheguei nem perto de bater nele com essa força. Por um lado, estou enfrentando um vulcano que quer uma corte marcial. E por outro, estou enfrentando os Maquis que querem assumir a nave por causa disso. Você realmente conseguiu estragar o meu dia, Torres. O cara mandou super bem. De cara, ele foi lá na enfermaria, ouviu a queixa, depois enquadrou o Tuvok com toda a autoridade. Pô, você é louco. Depois foi lá, enquadrou os dois Maquis também, que estavam querendo já tumultuar o negócio, e enquadrou a B'Elanna também. O cara foi perfeito, assim, ele foi cirúrgico, né? Eu achei muito legal esse pedaço dele, porque sempre se comentou muito, né? E sempre se falou muito que ele era um cara meio sem personalidade. E acho que quando, de novo, né? Quando dão um texto legal pro pessoal, pros atores, os caras conseguem trabalhar legal. Eu gostei bastante dele nesse episódio. E a gente vai ver que lá na frente, e já aqui e tal, ele faz aquele papel que a gente reclamou e sentiu falta no primeiro episódio. Ele defende o pessoal dele,
E ele fala isso. Eu faço mesmo, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Cara, eu achei assim, perfeito. E esse episódio, a primeira vez que eu vi, ficou tão pesado no Tecnobubble que eu tinha esquecido disso. Né? Essa é a parte boa do episódio. Eu acho que o Chakotay manda bem pra caramba aí, né? E dá uma enquadradinha. Por isso que eu falo, o Tuvok, né? Ele quer colocar a B'Elanna presa. Não tem gente pra dirigir aquela nave. Ele quer prender a B'Elanna. Aí não dá, Roberto. Não, mas ele não disse que ele ia mantê-la presa. Ele disse que a capitã tem autoridade para fazer um julgamento, né? Eu achei muito legal esse contrapeso dos dois, né? Porque, na verdade, que eu acho que também mandou mal nesse sentido, assim. Acho que ele mandou muito bem na questão de enquadrar a B'Elanna. Acho que tudo isso aí tu tens toda a razão, assim. Eu acho que sim, acho que ele fez o que ele deveria ter feito, sabe? Pra proteger as pessoas, os Maquis. Agora... eu acho que o Tuvok também estava fazendo o papel dele. Ele tem uma coisa meio Worf, né? Que o Worf era sempre mais, vamos levantar os escudos e tal. E aí Picard dizia, não, isso vai mandar uma mensagem errada, não sei o que, calma lá, sabe? Então acho que o Tuvok, ele também tem esse... E eu acho que é necessário, né? Tu ter essa parte mais... com a mão mais pesada, pra tu encontrar um equilíbrio, né? Eu sempre acho que os dois extremos se complementam pra gente encontrar um equilíbrio mais saudável. Então, eu acho que o Tuvok faz isso. Agora, eu acho assim, acho que nesse caso, por exemplo, a B'Elanna sair completamente impune de uma bagaça dessas, eu acho muito, muito ruim, sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que vai levando a gente a essa percepção de que em jornada, nada dá nada, sabe? Tipo, não dá nada. Pode dar um soco na cara do coleguinha, quase matar o coleguinha e tá tudo bem, vai virar chefe, engenheira-chefe da nave. Mas aí eu acho o seguinte, talvez o problema do Tuvok, que a gente vai discutir só, não seja o Tuvok em si, não seja nem o Tim Hans e nem o personagem. Talvez o problema dele seja um pouco olhar, e aí não tem jeito, isso aí eu tenho que dividir com ele. Esse tipo de comportamento é de um vulcano inexperiente. É do Spock no primeiro contato dele com a raça humana. Tá? O cara que já... Por quê? Porque, pra mim, falta habilidade de entender o momento. Né? Saímos de uma outra situação, a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para voltar, a gente não tem recurso suficiente, a gente não tem como repor pessoas, a gente precisa das pessoas para fazer isso, então ele não pode pegar a ninguém enfiar e passar essa mensagem, olha, se você... E aí a gente vai ver lá na frente, no outro episódio, que a Janeway vai falar, olha, a gente tem que ensinar esses caras a trabalharem com a gente, não é culpa deles. E aí é legal que a Janeway teve essa sacada, isso vai ser no outro episódio, mas eu acho que aí falta um pouco desse conhecimento, desse cuidado e tal. Ok, o Tuvok está aprendendo, só que a gente já sabe, a gente já viu isso de outros personagens. Aí talvez seja a dificuldade do ator de tentar reproduzir um comportamento que a gente já viu antes em outros, né? Eu acho que aí dá uma cara demais. Já vi isso antes. Mas eu acho que nesse caso não é do ator, né? A gente tem um roteiro que manda ele fazer dúvida. isso. Mas eu acho assim, por outro lado, eu também acho que o que ele tá fazendo ali não é dizer que ela tenha que ficar presa por 75 anos. O que ele tá dizendo é que a autoridade que deve julgá-la é a capitã. E que enquanto isso ela tem que ficar presa. Foi isso que ele disse, né? Ele falou ali que ela tem que ser julgada. E de fato tem que ser julgada. Mas eu curti esse. E aí eu acho que 5 minutos do Chakotay aí pra ser justo também com o cara. Porque a gente sempre mete muito o pau no Tuvok. No Tuvok não, no eu Chakotay. Não! Você é um docinho. Tá. No Chakotay até sim. Mas o que me causa mais dificuldade com isso, e aí é um erro que não é nem de Jornada nas Estrelas, é um erro que acontece muito nas empresas, eu vejo isso acontecer com alguma frequência. Skill técnico não é predicado para você ser chefe de nada. Né? E aí verdade. Eles estão, você pode ter um excelente técnico e o argumento dele para fazer com que a B'Elanna seja chefe da engenharia é que ela é a melhor engenheira, quer dizer nada. Para ela poder ser comandar a engenharia, ela tem que ter outras habilidades que ela realmente não tem. Então assim, e aí eu entendo todo o arco dele de querer fazer com que as pessoas que ele trouxe para lá
tem um reconhecimento, acho que está tudo certo, mas eu acho que essa simplificação do episódio, ela não é um erro do episódio, é um erro que a gente vê na vida real. Com frequência você pega excelentes profissionais na sua área, e aí pega esse cara e transforma ele num chefe, ele vira um péssimo chefe, um péssimo gestor, um péssimo líder, um péssimo, seja lá o nome que a gente quiser dar. Você nem ganha um bom chefe e você perde um bom técnico. Então eu acho que esse critério simplista de a B'Elanna é a melhor engenheira, daí. Né? Não é esse o critério. Até porque ela vai ser uma boa engenheira também, principalmente numa nave estelar, ela vai ser uma boa engenheira se ela conseguir trabalhar em equipe. Né? Se ela souber receber ordens, se ela souber seguir as ordens, conversar com os amiguinhos. Tipo, tu imagina, eles estão lá brigando por um negócio de energia. Se ela não consegue conversar com os coleguinhas para dizer, eu vou precisar de mais energia para fazer tal coisa, não sei o quê. Se ela não consegue ver os specs da nave para saber o que pode fazer ou não, isso tudo sem sair distribuindo socos na cara das pessoas, ela sequer é uma boa engenheira. Ela né? pode ter bastante conhecimento técnico. E ela pode ser uma boa engenheira sob o comando do Carey. Sim. O Carey não tem que ser o melhor engenheiro. Ele pode, inclusive, não ser o melhor. O Carey, ou qualquer líder, não precisa ser o melhor naquela especialidade. Ele pode até ser um mediano. Mas se ele conseguir lidar com os outros, eu acho que essa que é a grande vantagem. Então, esse argumento que é do episódio, né, de vamos mostrar que a B'Elanna é muito boa, ele não, na verdade, ele é um argumento falho, né? Ele não ele verdade, por si só ele não se sustenta. E aí seria interessante, e aí de novo, essa proposta de Voyager de ser uma série parecida com a série clássica e a série nova, e a nova geração, de resolver esses pequenos problemas dentro do próprio episódio. Se isso vai acontecendo ao longo de 3, 4, 5, coloca ela na engenharia, ela vai se relacionando com as pessoas, acontece alguma situação em que ela precisa assumir o comando, ela faça isso, seria uma coisa mais orgânica, mas da maneira como ficou, eu achei que isso, acho que acaba não sendo muito crível, assim, né? Você resolver isso num episódio só. É verdade, tem razão. Não tinha pensado por esse ponto de vista, mas acho que tem toda a razão. Mas e aí a gente, né, tem essa questão aí, eu acho que é bem assim, de mais do meu dia a dia também, de vivência, assim, também no ambiente profissional, a gente vê muito isso. E aí depois é que eles já estavam lá reunidos falando sobre criar plantas hidropônicas. Aquela cena anterior, eles estão, o Neelix e a Kes invadem a reunião. Eu achei aquilo, tipo assim, gente, jogava pra fora da nave. Tá, eu tenho meus vieses contra o Neelix, mas vamos lá. Mas enfim, eles resolveram lá criar plantinha, não sei o que, aquela coisa toda, e aí já começa deles encontrarem essa singularidade, né? E vem uma nave, e a nave tá com tá pedindo ajuda, né? E eles não conseguem entender muito o que é a nave. Então esse é o problema da semana. Estamos sendo puxados para a singularidade. O que está acontecendo? A saída para o raio trator caiu 80%. A força gravimétrica da singularidade está nos puxando. Motores de impulso, reversão total. Desativar raio trator. Não consigo. Os relés estão travados. Estou captando tensão no casco por toda a nave. Se continuarmos em reversão total com o raio trator funcionando, vamos fazer a nave pedaços. Cortar propulsão. Estamos indo para frente de novo. Engenharia, desativar esse raio trator. Eu posso desativá-lo, capitão, mas terei que entrar lá e cortar o feixe de energia fisicamente. Corte! O que tu acha desse problema? Tu acha bacana? Eu já falei, eu sou super suspeita porque eu adoro esse tipo de coisa. Então, eu tenho um problema e tal. sério com esse tipo de coisa, porque assim, por um lado a gente está falando de ficção científica, mesmo que não seja às vezes tão científica e seja mais ficção, faz parte, né, do meio, não tem como. Mas eu acho que quando você carrega demais nos episódios, como é o caso desse, e vira o ponto central, a coisa complica. Eu sou um grande fã da série clássica, porque na série clássica quase não tem isso. Quase não tem inversão de polaridade, as coisas são resolvidas de uma outra maneira. E aí tem um problema que aí é uma culpa minha, mas assim, o que eles estão falando é uma grande abobrinha, porque assim, porque estamos presos
no horizonte de eventos. O horizonte de eventos de um buraco negro é um conceito matemático, ele não existe. Você não pode abrir um buraco no horizonte, você não pode atravessar por ele, né? Já começa por aí. Então, a partir do momento que você entende um pouco o conceito do que é um buraco negro, todo o episódio deixa de fazer sentido. Ela não deveria ter conseguido nem estar recebendo a mensagem dela, não era para estar recebendo, porque não era para escapar de lá o som. Entendeu? Ela não veria... E aquela explicação do Nilix pra Cass, do que é um horizonte sentido. De eventos e tal, é um negócio que eu fiquei assim, Lord. Por que será que eles não têm porque antes eles tinham, né, algumas séries, um cientista de plantão ali pra... gente, aí é uma bobagem muito grande, parem. E assim, eu também não sou contra, de vez em quando você dá uma viajada, até porque assim, a gente tá falando de uma série de ficção, né? Então ok, de vez em quando você vai inventa ali uma partícula, alguma coisa, tudo bem. O problema é quando o episódio é calcado nisso, ele é calcado em um conceito que ele existe e tá tudo errado, né? E aí você, cada fala daquela da Janeway com a B'Elanna, você fica, poxa vida, isso aí não faz sentido nenhum, né? E aí isso acaba tomando um tempo, que é o tempo... eu acho que é legal ver esse episódio umas 2 ou 3 vezes e aí você esquece desse negócio do horizonte de evento. E aí você vai olhar o quê? Você vai olhar o posicionamento do Chakotay frente à tripulação e frente à Janeway. Eu acho que ele encara ela, mas em momento nenhum falta com respeito. Eu acho que o posicionamento da própria capitã em relação ao Chakotay, em relação à tripulação, o posicionamento dela de ouvir, né? Mas ainda assim, eu acho que também ela tá tudo super certa nesse ponto, tipo, ela não tá se negando a ouvir, mas ela tem os critérios dela e os critérios são corretos. Então é esse tipo de coisa legal. Eu acho muito legal a maneira como a Rosario Dawson faz a B'Elanna. Nesse episódio parece que ela tá sempre a ponto, ela tá sempre a ponto de explodir, e ela sabe disso e ela tá o tempo todo se segurando para não explodir. Então essas pequenas coisas do episódio são muito legais. Aí você fica perdido em a singularidade. A gente tem que abrir um buraco na singularidade. Falei, gente. Mas também se não tivesse um problema desse tipo, né, não ia ter a B'Elanna lá para se mostrar uma grande engenheira que poderia ser chefe da engenharia, essa bobagem toda. Mas eu gosto, assim, eu consigo ultrapassar esse problema científico, assim, para chegar no que para mim, na verdade, é o cerne do episódio, né, que são essas relações que vão essas tramas, né, que vão se fazendo de relações, e do Chakotay mostrando, né, ele falando, sim, tu tem razão, porque a Janeway, eventualmente, ela fala pra ele, a tripulação não tem que ser a tua tripulação, esse que é o problema, que a gente está dividindo, né, entre maquis e federados, e agora tem que ser tudo uma tripulação só, né, e aí lá pelas tantas ele admite, como tu já tinhas comentado, né, sim, é a minha tripulação, porque se não for eu, né, que vai cuidar deles e tal. Então eu acho que pra mim isso acaba tomando a frente, assim, do episódio, e o doutor holográfico também, eu acho, né, agora a gente tá vendo aqui uma cena com ele que é maravilhosa, dele diminuindo, muito puto da vida. E a Cass começando a quebrar o gelo com ele. Né? Eu acho que a primeira cena já é muito engraçada, né? Ele consertando o nariz do Carrie, e o cara levanta ele empurra. Maravilhoso, ele rouba a cena ali, ele rouba a cena. Ele sem fazer muita coisa, ele rouba a cena, então é divertidíssimo. E quando vem para essa parte agora da enfermaria, já começa um pouco, né, da gente perceber essa relação que os dois iriam criar, né, sem spoiler, né, acho que ao longo da série, e já começa um pouco. Então, o legal também de rever é que você vê ali que o Voyager tinha assim, algumas coisas planejadas. As coisas não eram tão assim, deixa como é que tá para ver como é que fica. Então essa coisa do relacionamento da Cass com o doutor, que meio que foi dando a ele um pouco de autossuficiência para ele também ir conquistando algumas coisas e tal. Eu acho bacana. E o Picard trabalhando super bem, né? Sim, e também mostrando pra ele, né, que ele não é só um programa, né, porque ele tem no início, assim, principalmente ele tem uma atitude um pouco dúbia, assim, mas nem ele sabe muito bem, né, porque ele fala, não, eu sou só um programa.
Aí daqui a pouco ele fala, não, mas eu não sou só um programa, eu sou um programa super não sei das quantas e bibibi. Então agora vai ser isso, vou ficar entregando terra, né, sujeira para as pessoas. E aí ela fala, mas tu é muito sensível. Não, mas eu não sou uma pessoa. Então ele tá nesse conflito ainda, né? E ela vai ajudando a pontuar e fazê-lo pensar, afinal de contas, ele é só um programa, ou ele é sensível, ele é uma pessoa, ou ele tem direitos, né? Então acho que a Kes, ela tem um papel muito legal nessa descoberta do doutor. Sim, e aí eu acho que remete um pouco a, claro, né, óbvio, remete muito à questão do Data, e a maneira como a gente começa a encarar o que é uma forma de vida e como é que a gente respeita ou não aquilo que é diferente, né? Se você não se reconhece naquilo que você está vendo, você não trata com o respeito que você até gostaria de ser tratado, porque você não reconhece naquilo mérito para isso. Então acho que é uma discussão interessante, sim, e é uma discussão que surgiu. Sempre que eu lembro desse tipo de assunto, eu lembro do episódio A Measure of Man, lá da Nova Geração, e aqui eu acho que ele começa nessa pegada de começar a trazer o doutor para isso, e que iria crescer assustadoramente esse personagem, né? Sim, cada vez que ele aparece é uma alegria, que é diametralmente proporcional a cada vez que eu vejo o Neelix e um Kazon na tela, em Voyager. Mas pra mim o doutor é uma alegria, ele é um bálsamo. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é demais, ele é o melhor homem de Voyager. Eu curto ali, acho que o Pérez, ele tem seus momentos e tal, mas eu acho que como personagem, principalmente nessa fase pré-Season of Nine, eu acho que ele é o que se destaca, assim. E que todos os outros, eles podem ter alguns momentos de brilho, mas é isso. Mas ele, a cada vez, ele tem roteiros muito bons. Ele teve uma oportunidade fantástica, né? Tu estava comentando, mas não sei se ele tivesse sido escalado para ser o Neelix, que tragédia. É verdade. Que perda de talento, talvez né? ele melhorasse o Neelix, porque assim, ele é muito bom. Essa cena de abertura, ele não tem grande coisa para fazer e ele faz. Ele tá apertando ali e o tempo dele de fala, a entonação que ele usa e tal, assim, ele consegue dar ali uma pegada pro personagem, que mesmo no momento que era o momento do Chakotay e o tal Chakotay lá interrogando o cara e tal, o cara gritando e você tá prestando atenção no que o Robert Pickard tá fazendo. Talvez seria uma perda, gente, porque o doutor em si, como potencial de personagem, ele, até por conta dessa discussão de relações humanas e de autodeterminação, é um personagem muito mais rico, né? Mas talvez o Neelix na mão do Picard até desse mais alguma coisa, porque ele é muito bom. É verdade. Você lembra dele no Stargate? Não assisti Stargate. Pois é. Olha que absurdo. Mas eu assisti um filme. Foi um filme muito bom que ele era um padre. Foi tipo assim, uma cena de poucos minutos, mas era muito bom o filme. Que era um ator que foi capturado pelos comunistas, tipo na década de 60, 70. Depois eu vou descobrir, a gente coloca aqui na descrição. Mas é um filme muito bom e ele tá lá. Mas é uma cena curtinha, assim. Mas eu lembro que eu tava no cinema e eu fiquei vibrando. Não tinha ninguém que fosse fã de Star Trek, sabe? Pra eu falar pra pessoa. Chato, olha, né? Quando olha, acontece doutor. isso. Você, não, olha em volta assim, alguém vai aparecer, vai vibrar vai dar comigo, bola né? porque eu falar, não, ninguém sabia do que eu ia falando. Mas então é que agora a gente tá com a Janeway aqui conversando com o doutor, dizendo, tem algum problema na tela. E eu tô horas pedindo pra alguém vir aqui me arrumar e ninguém dá bola pra ele, coitadinho. E pra mim isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que eles estão todos ocupados, a gente não vê uma grande ocupação por parte dos engenheiros e do pessoal, tipo... Vocês estão ali tentando resolver o problema. Agora, uma pessoa pra ir lá pra arrumar o pobre do doutor, eu não consigo imaginar que eles não pudessem mandar. Uma coisa que sempre a gente eu acho engraçada em Jornada,
é que parece que só tem um engenheiro em cada nave, né? Assim, lá na série clássica, só quem resolvia as coisas era Scott. Aí na nova geração, inclusive, a nave ficou a primeira temporada inteira sem chefe de engenharia, que é o LaForge, que foi para lá na segunda temporada. E Deep Space Nine tinha um pouco mais de diversidade e tal. Tem até uns episódios já no meio da Guerra Dominion que a Dax está lá consertando replicador e tal, tem umas coisas assim. Mas aí eu acho que até faz um certo sentido em Voyager, porque, né, pelo escopo da série, a nave é uma nave menor, com uma tripulação menor, não era para missões tão longas, perdeu uma grande parte da tripulação no acidente e tal. Então, assim, você... Até talvez Voyager seja a série que mais dê para justificar isso, né? Você ter menos gente ali para resolver as coisas e tal. Mas não deixa de ser engraçado, porque você só vê... Se bem que quando a gente vai lá na engenharia, lá tem mais gente lá dentro trabalhando, né? Sim. Eu não consigo acreditar que nenhum deles pudesse ir lá, pobrezinho. Mas enfim, agora eles se deram conta que realmente eles estão andando em círculos, né? Isso, e aí pra mim, eu não consigo entender esse negócio. Também não faz sentido pra mim. Pra mim, eles também não conseguiram explicar muito, não. Porque, na verdade, assim, eles tinham dito que eles estavam quase... Que tinha uma nave que estava presa no horizonte de eventos e que, portanto, não conseguiria sair, que essa é a definição, né, de horizonte de eventos. Uma vez que tu entra nele, não consegue mais sair, é o ponto de não retorno, exato, né, que tinha uma nave lá presa. E aí... Mas eles não estavam quando eles chegavam. Daí eles viram eles mesmos. Aí ela dá uma explicação louca lá. Aí o Pérez... Mas aí eu acho legal. Aí eu acho que o roteiro... Vamos lá, né? De novo, toda a série de Jornada tem as suas zoações. E aí eu acho que pelo menos eles sabiam que eles estavam falando besteira. Assim, tipo, eles sabiam que gente, a gente está falando uma grande abobrinha aqui, e esses caras que ficam vendo Jornada nas Estrelas, o pessoal estuda física, vão encher o saco da gente. E aí ele coloca aquela fala do Paris, perguntando exatamente isso que a gente está falando. Mas vem cá, se a gente chegou primeiro e o cara saiu e tal, aí não é nada disso. Tá? Na mecânica temporal, às vezes o efeito antecede a causa. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Estávamos andando em dobra 7, então recebemos um sinal de socorro e nos aproximamos para investigar. Mas agora está dizendo que a outra nave é, na verdade, um reflexo nosso e que o sinal de socorro é apenas a mensagem da capitão. Nós recebemos o sinal de socorro antes dela enviar a mensagem. Como podíamos estar vendo o reflexo de algo que ainda não tínhamos feito? O que eu estou dizendo faz sentido? Furada, mas eu acho que isso demonstra que eles sabiam onde estavam pisando e fizeram a escolha consciente de ir nessa direção. Para mim, uma escolha que para mim cansa. Outras pessoas podem até gostar disso. Para mim, cansa quando você fica... Como eu falei, o episódio é muito calcado nisso. Ele precisa disso para todo o restante funcionar. E aí você sabe que aquilo não faz sentido nenhum. Mas pelo menos isso tem que ser dado mérito. A impressão que eu tenho é que eles sabiam que o que eles estavam falando não fazia sentido nenhum, mas eles resolveram comprar essa aposta. Vamos falar isso aqui mesmo e pronto. E aí depois aqui tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é do Tuvok e do Kim. Então, soube que estão tendo problemas na engenharia? Houve uma alteração, mas foi resolvida. Não foi isso que eu soube. Eu soube que todo o departamento está em pé de guerra, que os maquis e o pessoal da frota estão quase saindo no talo. A capacidade humana para a hipérbole nunca deixa de me surpreender. A situação pode estar um pouco tensa, mas não pode se dizer que está a ponto de se tornar violenta. Eu espero que tenha razão. As coisas estão bem ruins sem ter que... Ai! Você está bem? Só essa dor de cabeça que... Ai! Vou levá-lo para a enfermaria. Estou tonto. Ele é aquelas coisas que a gente vê na internet, que a gente vê as pessoas falando, sei lá, tu diz assim, puxa, eu quebrei uma unha. Aí daqui a pouco alguém vai te perguntar assim, nossa, é verdade que tu perdeu o braço? Não, gente, eu só quebrei uma unha. A rádio corredor, né? O Kim tá nessa, assim, gente, é verdade que vai ter um motim na nave? Ele, calma, não.
Não, e na semana, na verdade, na semana não, logo no começo do episódio também a Cês, que é aquele outro cara também, não, a gente ouviu falar, o Chacota tinha acabado de sair da enfermaria, não, a gente ouviu falar que a Janeway vai mandar prender todos os Maquis enquanto eles tiverem de ser. E é exatamente assim que funciona. A fofoca dentro do ambiente empresarial é um negócio impressionante. Mas bem. E aí, aí o Kim também é outra facilmente influenciável, né? Sim, nossa, já tá, tipo, por eles já tá cada um pegando arma de um lado, sabe, se for pelas fofocas lá. Mas enfim, agora eles já estão ali discutindo, a B'Elanna é convidada então para essa reunião, né, dos oficiais seniores e o chefe dela, nesse momento o chefe dela, o Carrie, diz, não te manifesta, não sei o que te pergunto. Parecia minha mãe quando eu saí de casa. Minha mãe falou assim, olha, você vai na visita assim, você não fala nada, você quando alguém responder, você diz sim senhor, não pede nada também, e se alguém oferecer, aceita e diz que tá bom. Eu lembrei da minha mãe. Sim, é isso aí. Bem assim, se te oferecer, se repeteco não pode aceitar, tá bom. Mas enfim, aí ela dá ela vai se completando, ela vai completando o raciocínio da Janeway, né? E aí mostra. E aí é que entra uma coisa que eu gosto muito da Janeway, do fato dela ser engenheira, dela ter esse conhecimento, assim, que é uma coisa que não é tão comum nos capitães. E aí a gente volta para aquela ideia, né? Tipo assim, o cara ele não tem que saber tudo para ser o chefe, né? Porém, tem que saber um pouquinho. A Janeway não, a Janeway sabe um monte de engenharia e tal, e eu gosto muito disso, e aí ela vai discutindo ali de igual para igual e completando as ideias. Eu curto bastante essa parte. Mas eu concordo, e a gente, né, já viu lá no primeiro episódio que ela tinha sido apresentada, né, como oficial de ciência, quando ela serviu com o pai do Paris, mas principalmente desse episódio, a gente tem que ver os demais, mas eu acho que o pessoal reclama muito da Janeway, porque ela não é a pessoa diz que ela não é uma boa capitã. Eu acho que não, inclusive eu acho que aí a postura dela, de novo, ela ouve, mas ela decide, ela toma uma decisão, ela banca às vezes a decisão, ela sabe onde ela está pisando ali. Eu acho que da mesma maneira que o Chakotay fez o trabalho dele de defender o espaço do pessoal dele, ela fez o dela. Não, mas peraí, mas eu tenho esse critério, e ela não atende o critério, mas ela foi lá ouvir, né? Ela ouviu o que ela tinha para falar, tal. Quando a B'Elanna dá uma ideia, e ela dá a ideia porque o Chakotay foi lá e empurrou ela abaixo, não, você vai chamar ela para reunião. Aí ela, não, tá bom, ela queria a meta, mas ela também não se negou a ouvir. Então acho que esse perfil dela, ela nem é uma banana, né, que aceita tudo que vem também, mas ela também não é intransigente. Eu acho que ela tem o ponto certo, né? Nesse episódio, eu ela também tá acho. no ponto, assim, tá tirando. E é por isso que eu falo, assim, é um episódio que ele tem muita coisa legal e você fica falando de singularidade, de buraco no horizonte de eventos. Ai, meu Deus do céu. Mas aí que tá, se não tivesse buraco de minhoca, né, nada disso, a gente não ia estar podendo falar sobre essas coisas. Aí é que tá, acho que pra ti isso é o ponto principal do episódio, pra mim isso é só o pano de fundo, sabe? Eu acho assim, achei a história divertida, essa coisa de estar se vendo, e depois, mais adiante, as duas vão ter que descobrir qual nave é qual e tal. Eu curto isso, mas pra mim é só o pano de fundo para essas discussões. Na verdade, nem é só para as discussões, não, mas enfim, é para mostrar como as duas são mais parecidas do que poderiam imaginar num primeiro momento. Como a Janeway vai fazer a B'Elanna repensar na atitude, sabe? Eu acho bem, bem bacana. Não, pra gente não se estender, mas é só para dar um exemplo, né, de uma situação relativamente similar e que é resolvida de uma forma totalmente diferente, que é o Galileu 7 da Star Trek, da série clássica, que o Spock cai com o pessoal no planeta e ele tem que estar aí e tal. É uma situação relativamente similar no sentido, ele está numa situação de comando. Ele não tinha até então um episódio, né, coloca nessa questão, e ele tem que lidar com aquelas pessoas com uma outra, né, vertente,
E ele vai descobrindo ao longo do episódio que ele tem que tomar decisões diferentes. Assim, é um pouquinho diferente porque o Spock ele é um cara lógico, comedido, e a B'Elanna é uma pessoa explosiva. Mas no geral, o que eu quero dizer é, a gente tinha uma situação ali que caiu. Como é que a gente vai sair? Então, e todo o restante do episódio é relacionamento. Não fica ali explicando como é que não, vamos aqui, temos que o phaser para poder descarregar, não tem, então esse tipo de coisa. Mas isso não é um defeito da nova de Voyager, isso aí é um problema que começou na nova geração, e é um problema não, problema para mim, tem gente que adora, né? E então vou tirar a palavra problema e vou colocar característica. Isso é uma característica da TNG que veio em Voyager e para mim às vezes é muito cansativo. Eu acho que isso também pode vir até da função assim, eu gosto porque na verdade eu consigo, sabe, assimilar e deixar as baboseiras todas seguirem assim e tranquilo, mas eu acho que deve ter vindo porque tinha à medida que a série clássica começou a fazer sucesso, começou a ter um escrutínio maior, digamos assim, né? Até Isaac Asimov escrevendo carta pro Gene, essa coisa toda, assim, né? Até acho que os caras, eles começaram, opa, a gente vai ter que explicar esses negócios tudo aqui que a gente coisa tá louca falando. Também. E aí começa a ter umas explicações mirabolantes, assim, umas coisas que não fazem muito sentido. Não, tem coisa louca também, assim, a tal da barreira da galáxia, por exemplo. Tem muita coisa louca lá, né? O que eu tô dizendo é que essas coisas elas não são o core dos episódios da série clássica. Elas estão lá também, elas existem. Mas ela não é. O cara, né? E na Voyager eu acho que, para ser justo, não só em Voyager, na nova geração tem muito disso. Mas no mais eu acho que, né, assim, se a gente. Não tem jeito, né? Tem que conviver com isso em Voyager, não tem como. E aqui começa uma parte bem interessante, porque a Janeway e a B'Elanna vão para uma viagem numa nave auxiliar, né? E aí elas vão ter que começar a conversar, elas vão ter que... Porque lembrando aqui, a Janeway chamou a B'Elanna, como tu bem apontasse, assim, ela não concordava, não entrava nos critérios dela, porém ela foi escutar o que a B'Elanna tinha a dizer. E quando a Janeway perguntou, tá, mas aí, por que tu acha que tu foi expulsa da frota, da academia? Ela saiu putaça da vida, batendo a porta, mandando longe, né? E agora elas vão ter que sentar durante aqueles minutos lá, são quase 5 minutos, e elas vão ter que se entender ali, né? Então aqui a B'Elanna já mostra que ela também não é só explosão, né? Ela já tá pedindo desculpa, ela refletiu, se deu conta que o que ela ficou braba foi que a Janeway fez uma pergunta muito certeira, né? Foi muito ao ponto, assim. Então ela ficou braba e tal, e aqui ela vai descobrir que na academia ela era muito querida, que tinha os professores que ela achava que odiavam ela, mas que na verdade escreveram carta de recomendação para ela. Eu acho bem interessante, assim, até a cara da atriz, né, da Roxanne, ela fala assim, tipo, ela faz uma cara de espanto, assim, mas é muito... Acho muito boa essa cena. Não, eu acho que essa parte, essa relação delas ali, eu acho que funciona bem. E eu acho que junta um pouquinho, né, desse... E aí, por que as duas estão ali? Porque, na verdade, aí entra naquilo que você comentou há pouco. As duas falam a mesma língua, né? Chega um momento lá na reunião, na Starfleet Reunion, que eu gosto da reunião, o pessoal, tem gente que reclama. Mas só as duas estão na verdade conversando, o restante está assistindo que ninguém tá entendendo nada que elas estão falando, né? Isso eu acho que é legal, e aí acaba convergindo, bom, eu vou levar alguém para lá que entenda, e ela é a pessoa que entende. Então acho que isso ele é bem construído, né, dentro da série, do episódio. Às vezes tem alguns outros episódios que, pô, por que esse cara tá aqui, né? Pô, esse cara tal. Então, ali não, acho que ali faz todo sentido, mas e aí tem os dois lados, o lado da Janeway como capitã, de ouvir, de incentivar, de mostrar também interesse. Talvez isso também tenha sido um canal para B'Elanna
se abrir com a Johnny, porque a Johnny demonstra esse interesse, e aí, de novo, o interesse genuíno que os grandes líderes, os líderes de verdade devem ter, né? Não é só aquele interesse superficial, ela realmente se interessa por quem está ali, se interessou em ouvir a história da B'Elanna, se interessou em dar ouvidos a ela. Eu acho que aí começa, e aí entra no que o Chakotay também comentou lá atrás, ele, olha, você precisa ganhar a confiança deles, né? Se você quer a lealdade, você tem que aprender a confiar mais. E acho que essa relação de confiança aí que o episódio tenta construir entre as duas, né? Isso eu acho que é legal. A questão é resolver essa situação, que para mim não é uma situação simples, em um único episódio, porque elas resolveram um problema, né? Aí semana que vem tem um outro problema, você vai ter que promover outra pessoa. Cada problema que tem, você promove um. Vai faltar vaga na voz. Eu concordo contigo, eu concordo contigo, e acho que tu tens razão nessa coisa, assim, esse é aquele velho problema, né, do seriado não serializado, né, do monstro da semana, é que não te dá essa opção, né, de criar uma situação que se estenda, assim. Por exemplo, até eu acho que eu participei de uma live do Trek Brasilis, daquele episódio agora que teve, aí eu já mudando de assunto, né, mas enfim, Discovery também teve nessa última temporada que era tipo todo mundo lá com estresse pós-traumático, e aí também, sabe, foi um problema que apareceu no episódio e foi resolvido no episódio com um filme, sabe, e aí esse é o tipo de coisa que eu acho, assim, acho que a gente deveria ter, né, mas eu concordo contigo, é esquisito, e principalmente porque a gente não resolve essa questão básica da B'Elanna, que quer dizer, pelo menos não fica claro aqui que ela vai resolver, que ela está disposta a realmente se integrar com a tripulação e a escutar, né, a ser mais aberta, assim, a outras soluções, né? E ela tem um problema que eu acho que é super de acordo com o perfil do personagem. Ela é uma pessoa explosiva e tal, e com certeza ela não é a melhor pessoa nesse momento para ser uma liderança. Poderia se criar situações em que, olha, não tem jeito, é o que a gente tem, né? E aí ela, frente àquelas situações ali, ela conseguir, né, conseguir melhorar e conseguir atuar de forma a ser convincente e tal, mas é muito complicado. E eu acho que pelo menos, de novo, o episódio ele sabe onde ele tá pisando, que no final lá, a Jennifer, e aí, como é que o Chakotay vira pra ela? Não, já recebi um monte de reclamação e tal, que realmente, né, vai acontecer. Não por promoção, porque os caras estão há 75 anos longe de casa, a última preocupação que as pessoas teriam é se ela vai ser promovida na minha frente ou não. Mas é a questão do ressentimento mesmo, né, de chegar alguém de fora e de repente ocupar um lugar que teoricamente não é dela, né? Isso pode, eu acho que os caras sabiam pelo menos o que eles estavam fazendo. E aqui mais pro final do episódio, então, o Paris tem que mostrar todas as suas habilidades como piloto. A escola de comando nos ensinaram para sempre lembrar que manobrar uma nave estelar é um processo muito delicado. Mas ao longo dos anos, aprendi que às vezes é preciso abrir caminho à força. Sr. Paris, força máxima de impulso. Os escudos caíram! Estou perdendo potência no motor de impulso! Passando para a energia auxiliar. Integridade do casco falhando! Segure as portas, Sr. Paris! Saímos no horizonte de eventos. Gente, apertar um botão e o troço reto, gente. Até eu pego esse negócio aí. Aperta o botão e o negócio vai embora, velho. Pô. Eu acho assim, tudo bem e tal. O pessoal tem essa coisa de querer dizer que o
o Paris é um bom piloto e tal, e é legal, assim, ter esse skill. Mas aí não era o lugar, né? Eu acho que aí é apertar o botão e olha, vambora. Não precisa ser, não tem nem de onde desviar, é só mirar no negócio ali. Ó, mira naquele buraco e vai reto. Que o problema, geralmente, de quem não sabe dirigir é parar, não é acelerar. Ou ficar desviando de asteroides. Eu adoro também aqueles campos de asteroide, né? Que campo de asteroide é um negócio mais vazio impossível, né? Mas enfim, tudo quanto é série e tal, o campo de asteroide é um negócio muito difícil de dirigir. Então tá, vai lá para um campo de asteroide para mostrar que tu faz baliza. Pra baliza é ótimo, fazer baliza com a Voyager, né? É bem bacana. E aí no final a B'Elanna já tá assumindo como engenheira-chefe, começa a cagar regra na cabeça das pessoas e todo mundo fica parado olhando, mas ela tem que pedir por favor, para as pessoas começarem a trabalhar. Eu achei a coisa mais engraçada isso. Eu nunca vi na minha vida alguém ter que pedir por favor. Pois é. As pessoas fazerem esse eu negócio. Acho assim, eu acho que ela tá aprendendo modos, né? É de bom tom que você sempre peça por favor e você sempre diga obrigado, mesmo quando você é chefe de alguém, faz parte. Agora, não é obrigatório. Assim, você, eu tenho lá meu subordinado, eu mando ele fazer uma coisa, ele tem que fazer. Como eu sou um cara educado, eu vou pedir por favor, mas o cara não precisa esperar o por favor para fazer nada, né? Ele pode ficar pé da vida comigo, pode querer me mandar pra onde for e tudo, mas aí não, por favor. Exatamente. Eu vou confessar assim, eu sou daquelas que provavelmente agradeceria pro replicador de alimentos, quando ele me desse um prato de alimentos, sabe? Mas realmente o replicador não tem que ficar esperando tu dizer por favor, obrigado, antes de te entregar o prato de alimentos. Onde é que a gente então, viu lá, um negócio gente, desse? Eu vi alguma coisa sobre isso um dia desses aí. Eu acho que nos primeiros episódios de Discovery alguém agradece, não é uma coisa dessas? Agora eu não vou... Eu acho que nesse próprio episódio aí, que a Cassian ela tá conversando com o doutor e comendo que as pessoas não agradecem a ele, entra, né? Eu acho que é nesse episódio que elas não agradecem, porque as pessoas não veem como uma pessoa, mas como uma coisa, como se fosse um replicador, alguma coisa assim. Eu acho que nesse episódio tem um texto disso. A gente tem que dar uma olhadinha, mas faz sentido sim. E ela ter que pedir por favor ali, eu acho que ali o por favor é muito assim, não é nem essa questão assim, o pessoal, putz, vamos ter que atorar essa mulher aí que até pouco tempo a gente tava caçando, se a gente ia botar na cadeia e agora tá aqui me dando ordem. Não, tá pelo menos um por favor, né? Pelo menos isso. É mais isso. Pode ser. E faz sentido, né? Faz sentido. Acho que com toda a circunstância e a pessoa tendo passado todas as fronteiras do aceitável, né? Porque tu dá um soco na cara, também é aquela coisa, né? Não precisa gostar, mas dar um soco na cara da pessoa não é uma boa forma de começar uma relação, né? Então, e principalmente não sofrer nenhuma consequência, essas coisas. Eu entendo, assim, as pessoas estarem levemente de cara. Eu acho que e aí entra toda essa questão, e aí eu acho que nesse episódio a gente teve vários pontinhos disso, né? Logo no começo. Aí você vê que ainda tem ali o pessoal Maquis de um lado, o pessoal Frostelar do outro. O que eu sinto, e aí pena que a Seska foi mal aproveitada, né? A gente vai ver isso lá na frente. Mas era uma personagem que podia ter acho que isso é algo que acho que Discovery vem fazendo melhor, apesar do personagem. Deep Space Nine é um modelo, fez super bem e tal. Mas as outras, Voyager inclusive não fez, que é pegar esses personagens que aparecem no corredor de vez em quando e dar alguma coisa para esse pessoal fazer com um pouco mais de regularidade. Uma série com 26 episódios podia ter, mas tinha tanta gente também naquela ponte também para dar o que fazer, né? Tanto personagem também que... Mas de vez em quando você vê umas pessoas aparecendo e sumindo assim do nada. Nesse caso aí a Seska, quem mais? O Carey, né? O Carey é um cara que também acho que vai sumir também, vai desaparecer ali, vai virar... Acho que eu não lembro muita coisa dele. Também não. Pois é. Mas então é isso, minha gente. Terminamos aqui mais um episódio e daqui a 2 semanas voltaremos.
com o próximo episódio, cujo nome eu não peguei. Eu acho que é Time and Again, se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado, que é um outro episódio cheio de... Pô, de novo, vamos voltar ali pro negócio da... Ai, eu adoro esse episódio. Meu Deus do céu. Ó, eu aí gostando de viagem no tempo, adoro uma viagem no tempo. É o Time and Again. Mas aí, pra gente não se estender demais, é só que assim, esse episódio de hoje é um episódio... Ele pode ser um episódio muito bom ou um episódio muito ruim, dependendo de como você vê. Se você olhar pelo lado do Tecnobabble é muito ruim, se você olhar pelo outro resto, muito bom, na minha opinião, beleza. Mas ele podia ser perfeitamente um episódio da nova geração. O próximo episódio também poderia ser um episódio da nova geração. Então é isso que é a minha crítica com Voyager. Pouca coisa, na verdade, precisaria estar no quadrante Delta perdida há 75 anos-luz. Beleza, essa daqui teve um pouquinho da questão Maquis, ok, show. Mas você também podia ter a questão Maquis como tinha Deep Space Nine no quadrante Alpha. Surgiu lá o negócio. Como você mesmo lembrou, e eu não tinha lembrado, da Rolaren lá na nova geração. Mas é isso. Mas eu acho que foi justamente essa tentativa, né? A gente estava conversando outro dia sobre isso, que Voyager era uma tentativa de ser uma série mais leve, mais família, depois do peso todo que estava sendo Deep Space Nine. Não, isso é verdade. Então, assim, eu entendo assim, essa coisa mais leve, eu acho que é uma... Eu acho até que é bom, sabe, tu ter uma série assim até pra alguém que tá começando a assistir, assim, eu tenho uma conhecida que ela começou a assistir Star Trek porque ela sabia que eu sou fã e tal. Ela me perguntou, o que eu começo a assistir? Eu começo por Voyager. E aí eu ainda comentei assim com ela, mas a primeira temporada, né, se tu quiser, vai passando alguns episódios, não sei o que. Ela assim, não, ela ficou uma fãzona, assim, ama Janeway. Ela assistiu rapidíssimo a série, eu fiquei pasma, assim, eu tivesse tão um monstro, engolidor de séries, o que então, é mas isso? Aí eu acho que... E eu prometo que eu não vou furar mais a sua pauta, eu vou falar isso aqui, depois quando você falar encerra, eu não falo mais nada. Mas assim, é uma opinião que eu tenho de longa data. Não acho Voyager uma série tão ruim quanto as pessoas dizem que é. O meu problema com Voyager é que ela é muito parecida com a nova geração. Tá? Então, quem nunca viu a nova geração... não vai ter essa sensação de cansaço quando assiste Voyager pela primeira vez. E provavelmente vai gostar muito da série. Agora, quem já veio de 7 temporadas de inversão de polaridade na nova geração, aí chega em Voyager e vê mais 7 temporadas de inversão de polaridade, cansa. Essa é a minha opinião. Eu não falo mais nada, devolvo pra você. Tá, eu só vou dizer que eu adoro inversão de polaridade. Pra mim, eu nunca vou dizer que foi suficiente. Mas é isso aí, gente. Então vamos seguir aqui com inversões de polaridades e viagens no tempo nos próximos episódios. Até chegar o infernal momento que os Kazon vão começar aquele arco. Já tô sofrendo por antecedência. Mas vamos aproveitar o que tem de coisas boas nesse meio tempo, até chegar lá. Muito obrigada, trekkers e trekkers, por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Grande abraço.